Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um curso nosso sobre China e Relações Internacionais. Hoje a nossa aula é com a professora Aline Tedeschi. É uma aula que eu gosto muito do tema, que fala um pouco sobre abordagens sobre relações internacionais dentro da política externa, dentro das teorias de RI. Eu tentei trabalhar um pouco com isso na dissertação, então eu realmente fico muito feliz, professora, né, de ter uma mulher falando sobre isso, uma brasileira que dá aula na China. A professora, ela é diretora de programas no Observa China e é professora na Universidade Normal de Hunan. Pode ficar à vontade, professora. Agradeço ao convite da Yasmin, do Ixin, da UFSC, para estar aqui conversando com vocês um pouquinho sobre colaboração, né, formação, não só de política externa da China, mas também como essa formulação de política externa, ela reflete no papel internacional que a China tem hoje, né? Essa história, ela vem de longa data, tem muita teorização em cima dessa formulação, mas aqui, como, enfim, nós temos um tempo mais curto, isso daria a pauta para um semestre inteiro de aula, eu vou focar mais ou menos nas mudanças recentes, né, da capacidade de formulação de política externa da China e também um pouco do que tem como base, né, para essa formulação que vai, inclusive, para além um pouco do que a gente está acostumado a ver como bases para a formulação de política externa. Eu diria que a formulação de política externa, a formulação da diplomacia da China e, por fim, do papel internacional da China no mundo, se for fazer como os chineses, né, pautar pelos números, um esquema metodológico, né, eu diria que é mais ou menos uma pauta 3 mais 3, né? Que seriam 3 características e 3 bases, vamos dizer assim, para essa formulação, para a gente começar a pensar na formulação de política externa e do papel internacional da China. A gente tem, desde o início, né, da década de 2010, de que no pensamento da formulação de política externa da China, esse é um momento de oportunidades estratégicas, né? E continua sendo um momento estratégico, mas agora no sentido de consolidação, né? Quando a gente vai pensar o papel internacional da China, como formulado por alguns autores como Kim, em Thinking Globally in Post-Mao China, a gente teve um período que foi caracterizado como de guerra e revolução, depois a gente passou por um período que eles chamam, e ainda temos requisitos, dessa ideia de que a era é uma era de paz e desenvolvimento, que começou ali na década de 80 com o Deng Xiaoping, e aí, na formulação teórica de RI, né, com relação ao sistema internacional, a China foi vista primeiro como transformadora do sistema, depois reformuladora, né, ou reformadora do sistema, ali na década de 90, né, um pouco antes, até a década de 2000, né, tendo em conta que em 2001 a China entrou para a Organização Mundial do Comércio, a gente tem a China como mantenedora desse sistema, e hoje a gente vê como que uma formulação mais flexível desse sistema, sendo ora mantenedora, né, por exemplo, mantendo as Nações Unidas como um órgão de governança principal, mas também, ao mesmo tempo, com plataformas que são paralelas às organizações internacionais, como a gente vê o BRICS Plus, por exemplo, atualmente, ou outras iniciativas dentro das Nações Unidas, né, como iniciativa de desenvolvimento global, iniciativa de segurança global, iniciativa para a civilização global, como reformadoras desse sistema, num sentido de incluir potências em desenvolvimento, né, países em desenvolvimento. Né, tendo essa sequencialidade. E um pouco como essa característica de reformadora é também no sentido do que disse o ex-ministro das Relações Exteriores, ele foi nomeado ano passado, também já saiu, voltando o Wang Yi como ministro das Relações Exteriores, mas quem tinha sido apontado antes era o Qin Gang, e ele disse que a modernização da China ela poderia oferecer soluções para muitos desafios que o desenvolvimento humano enfrentava. Né? Essa modernização da China, ela pode impulsionar, ou ela ajuda a cair por terra a ideia de que a modernização se equipara com uma ocidentalização. Né? Esse tom que é trazido com o pensamento de Xi Jinping sobre a China, o socialismo
com características chinesas para a nova era, ela tem um pouco esse quesito de reformador, né? Então, voltando a falar um pouquinho como eu caracterizo a formulação de política externa, a formulação do papel chinês, ela hoje pode assumir essas 3 características, né? Sendo a aceleração com adaptabilidade, né? Esse termo de aceleração, ele vem por conta dos desafios que traz o cenário internacional hoje, né? Que é tido pelas esferas de elaboração política do Partido Comunista como uma era de turbulências, né? E é muito equiparado com a questão de águas turbulentas, né? E, ao mesmo tempo, traz essa questão da adaptabilidade que vem desde a época do Deng Xiaoping, que tinha aquela metáfora, né? Aquela máxima de atravessar o rio ao tocar as pedras, ou não importa se o gato é branco ou preto, desde que caça ratos. E isso a gente consegue ver no dia a dia, também como num modus operandi dos sistemas, tanto, né, burocrático, sistemas sociais, também de elaboração do papel internacional da China, né, elaboração de política externa. Isso significa que, aos nossos olhos, de alguma maneira, as proposições, por mais claras e metodológicas que elas sejam, sempre vão dar meio que um tom de ambiguidade, tá? Aos nossos olhos, para a maneira como nós estamos acostumados a falar sobre elaboração de política externa ou posicionamento internacional, né? Para nós, parece sempre bases mais brandas, né, que evita o conflito, até às vezes em termos de palavras, ainda que isso tenha uma abordagem um pouco mais assertiva hoje em dia, mas essa adaptabilidade, ela está ali colocada como uma forma de flexibilização, se necessário, né? Então, a gente vê isso em casos como quando falamos sobre a possibilidade de gerenciar o conflito ou não conflito na questão de Taiwan, em que a gente tem a elaboração da inevitabilidade da reintegração da ilha, né, por reintegração de maneira pacífica, e ao mesmo tempo a gente vê pronunciamentos dizendo que também a China não excluiria, não é, do seu rol de possibilidades de atuação, também defender a sua soberania com forças, se necessário, né, em termos se provocada, vamos dizer assim. Então, aos nossos olhos, alguns pronunciamentos sobre política externa parecem que tem que guardam uma certa ambiguidade, mas isso, de fato, é uma adaptabilidade e flexibilização, né, como a água é uma metáfora muito boa em qualquer circunstância, falando de China, de ser maleável, né? Isso a gente vai ver daqui a pouco na reformulação que teve, ou na reforma institucional que o Ministério das Relações Exteriores teve nesses últimos ano, do ano passado para esse ano de 2024. A segunda característica seria integração com centralização, né? A gente tem grande parte da articulação de formulação de política externa centralizando nas esferas do pensamento de Xi Jinping, que inclusive agora é constitucional, né? Foi aderido à Constituição da China, e toda a formulação dos quadros para os ministérios, a reformulação ali do rejuvenescimento dos quadros do partido, ou rejuvenescimento nacional, ele tem uma centralização muito forte nas elaborações estratégicas dos partidos, e isso cai em cascata, né, em toda a burocratização tanto do partido quanto do governo, né, nessas duas esferas, e também no sentido teórico, né? Isso, de alguma maneira, se aplica também quando a gente vai pensar nas relações internacionais, com minúsculas, e também em teorias das relações internacionais, né? Isso vai perpassar por todo o sistema, né, envolvendo não só o Ministério das Relações Exteriores, que é de onde também vem parte da elaboração de política externa, mas não só, mas também de todos os outros ministérios, incluindo o Ministério do Comércio, incluindo o Ministério da Defesa, incluindo o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, né? E isso tudo vai ser formulado em uma palavra, que é integração, que é a palavra da vez, tá? Integração é a palavra da vez, não só em termos de formulação e planejamento de política doméstica, mas isso transborda para a formulação de política externa também. Integrar os diversos planejamentos, integrar os diversos projetos que a China apresenta ao mundo, integrar áreas
integrar regiões, e eu estou falando de integrar também no sentido físico. David Harvey talvez gostaria que eu usasse a palavra fix, spatial fix, né, que é o ajuste do espaço no formato, por exemplo, da nova Rota da Seda, né, ou do projeto da iniciativa do Cinturão e Rota. Né? Essa integração, ela é tangível, vamos dizer assim, mas ela tem uma base teórica e uma base de planejamento também, que é muito forte, não só no sentido doméstico, né, do planejamento político doméstico, de formulação de política pública, como também de formulação de política externa. A terceira característica é inclusão com coesão. É uma máxima já há muito tempo da formulação de política externa chinesa, a unidade sem uniformidade. O que significa isso? Essa unidade, né, o que eles chamavam antes de unidade, passa a ser usada a palavra coesão, né, que tem a ver também com essa questão da integração. Então, eu dividi aqui em características, mas de fato isso não está separado, já falando em integração, né? Coesão significa não só uma coesão de esfera teórica de formulação com esfera prática, né? Estou falando de política doméstica, estou falando de política externa, ambos, né? Diplomacia. Gerar essa coesão, né, de ideias, de teorias, de formulações, uma coesão de pessoas, que aqui, inclusive, eles lançam relatórios falando sobre a construção do espírito, né, que é, ou souls, que é construir o fundamento humanístico, vamos dizer assim, das aplicações práticas depois e pragmáticas dessas políticas. E também tem a questão da inclusão, né? Eu tenho visto sequencialmente essa ideia da inclusão, não só quando há debates sobre multilateralidade nas organizações, inclusão dos países em desenvolvimento e inclusão nas iniciativas, inclusive, se a gente for falar do BRICS Plus, ele tem uma tendência também a ser de não excluir, né, outros países e afins, apesar da discussão que se tem no que essa ampliação do grupo pode representar, mas a palavra inclusão, ela tem pautado também as diretrizes, inclusive, de construir o corpo de formulação de política externa da China e do papel internacional da China, né, incluindo quadros no partido para a formulação dessas políticas que também tem esse caráter mais inclusivo. Né? Eu vi um apontamento hoje sobre um guia, estamos gravando em junho de 2024, um guia sobre a formulação, né, a construção de lideranças do partido e do governo que incluam também minorias étnicas, que incluam, por exemplo, mais quadros de mulheres na formulação de política e incluam também pessoas que não estão conexas ou conectadas ao partido, né, para a construção desse quadro. Então, tem essas três características, daria para destrinchar muito mais essas características, mas não temos tempo. E isso tudo tem um background, né, um pano de fundo, que eu chamei de 3 bases, que é a primeira base, pensar essas formulações e o papel internacional da China no mundo e ler os relatórios, os pronunciamentos, quando a China diz que essa é uma era de paz e desenvolvimento, ou que a China procura um desenvolvimento pacífico, né, que antes era ascensão pacífica, e o termo foi trocado, né, de Heping Jueqi para Heping Fajan, quando você troca essa palavra de ascensão, a gente tem na cabeça, né, uma questão de troca de hegemonias, né, uma questão sistêmica das relações internacionais, e quando isso troca para desenvolvimento, ela meio que abranda, não é? Ela não só abranda, né, porque desenvolvimento é um objetivo máximo de todas as nações, né, de todos os povos, e isso troca também de um caráter sistêmico para um caráter nacional, né, de formulação de política econômica, não tanto política internacional e do grande jogo, né, uma perspectiva mais realista, talvez, das relações internacionais, e se pauta mais no sentido doméstico, né, isso é muito interessante de ver quando a gente pensa numa característica que é
a adaptabilidade, né? Então, aqui a gente precisa pensar paz como um subproduto da ordem, né? Se há uma ordem, e ela, na formulação política chinesa, a ordem ela tem uma importância primária, né, na palavra política, no ato de se fazer política, nos aspectos de mitologia, lá atrás, né, quando se pensa nos primeiros imperadores e da maneira como se faz política, a questão da ordem é muito vigente, ela sempre estará vigente, né? A desordem ou caos na elaboração, no pensamento filosófico da China é muito ruim. Desestabilizar um sistema, ou a busca pelo não conflito, o gerenciamento de conflito através dessa metáfora de água, de circundar, né, os conflitos imediatos, de não ter um conflito direto, de se pautar mais pelo que temos de semelhante, tacando para debaixo do tapete esses possíveis focos de conflito. Isso é muito interessante de se ver na prática, né? Então, pensar a paz como um subproduto da ordem parece algo que é mais tangível e, portanto, pode ser alcançado de uma maneira pragmática, né? E isso traz consigo também a ideia de a universalidade da ideia de paz, né? O que é paz, e que todos os países vão achar que paz é a mesma coisa, ou se pautar pela mesma estrutura política, por exemplo, que foi algo que surgiu também em teorias de relações internacionais, a teoria da paz democrática, né, que dizia que quanto maior o número de democracias liberais no mundo, maiores as chances de se atingir uma paz sistêmica, né? E pensar a paz como um subproduto da ordem, essa ordem em termos de governança, essa ordem em termos de encontrar similaridades em questão de parceria estratégica e não de uma universalidade do que é a paz e de sistemas políticos, é muito interessante para a China, né? Quando a gente pensa nessa teoria do Tianxia, que é tudo sob o céu, né, em uma tradução bem literal do que isso é, céu não tem a ver muito com uma concepção religiosa, obviamente, tá? Quando a gente pensa nesse conceito, que também tem sido trazido para a teoria das relações internacionais, também está pressuposta a questão da ordem, ou tudo sob ordem, né? E a palavra harmonia, que a gente vê muito nas concepções filosóficas, teóricas do partido, tanto para a política social, né, a harmonia social, e também agora, há um tempo atrás, isso foi meio que deixado de lado, a palavra em si, harmonia, mas às vezes aparece aqui a colar nos pronunciamentos e nos relatórios, a harmonia do sistema internacional. Essa harmonia tem algo que, quando a gente pensa só na tradução literal da palavra, a gente acaba se esquecendo. A harmonia não necessariamente essa paz de que tudo é muito lindo e não tem conflito e não vai ter momentos de estresse internacional, né? Um estresse internacional ou fricções nesse sistema. Tanto a paz como um subproduto da ordem, quanto a harmonia, que também pressupõe ordem, elas têm como base não só essa ordem, mas também uma hierarquização, né? E isso é algo que não está muito em voga nas discussões de teoria das RI, ou quando a gente pensa em formulação de política externa da China. A questão de ter uma hierarquização, né? Uma hierarquização, ela não só em termos dessa ordem, né? De saber o seu lugar, de dar voz a outros, né? Então, essa hierarquização em termos de quantidade de poder, mas mais do que isso, em termos de exercício de poder, se a gente quiser fazer um conglomerado bastante do que a gente geralmente vê em teoria das RI, né, de relações de poder, mas essa harmonia, ela é uma harmonia que não se pauta pela universalidade, novamente, né, é uma unidade sem uniformidade. O que quer dizer que a China, num dado momento, preferiu fazer parcerias estratégicas bilaterais, e no ato diplomático a China gosta das parcerias bilaterais, porque
ou a diplomacia multidimensional, claro que tem articulações a nível regional, a nível das organizações, mas também gosta, né, dessas relações bilaterais. É mais fácil de entrar em acordo diretamente com um país do que tentar articular uma grande ideia do que seriam as similaridades de interesse, né, ou interesses comuns para todo mundo, né? Eu sempre dou o exemplo de que é sempre mais fácil decidir o sabor da pizza entre 2 pessoas do que entre 50, né? Então é mais ou menos por aí, né, que vai a coisa. Essa articulação, né, dessa ordem, ela vai ter uma hierarquização que para a China essa formulação ela acontece em formato de círculos concêntricos. Então, quanto mais próximo em termos geográficos da China, em termos de importância de projeção internacional, mais próximo a esse círculo concêntrico, né? Quanto mais distante, talvez mais um pouco mais, enfim, flexível, né? Tem, vamos dizer assim, um pouco menos prioritário na agenda de formulação de política externa e, portanto, tem menos visibilidade nos grandes tópicos, no hot topics, né, os grandes tópicos quando a gente fala sobre o papel da China nas relações internacionais, né? E isso já pressupõe em si uma ordem, né, uma ordem de prioridade, é tudo muito metodológico, e às vezes a gente falha em entender de que paz e harmonia, ela não prevê de nenhuma maneira um mundo maravilhoso sem fricções nenhuma, né? E muito menos ela pressupõe de que todos os países concordem em todos os aspectos de como se fazer a governança nesse mundo. E por isso a China acaba apresentando também como proposta organizações, né, ou formatos mais diversificados de articulação para os países, principalmente os países em desenvolvimento, os países emergentes, né, já que a gente está falando como uma característica a inclusão. Acabei falando um pouquinho dessa outra base, que é a ambiguidade, mas essa ambiguidade, ela, na verdade, é uma base para ter flexibilidade nas decisões, né? Essa coisa de atravessar o rio ao tocar as pedras, ela é muito forte em como as coisas funcionam, até no sentido burocrático aqui da China, que é praticamente dizer assim, vamos fazer, né? Então tem essa necessidade de acelerar esse processo, né? Vamos fazer. Se alguma coisa der errado, a gente conserta, né? Então, ao invés de fazer, por mais que tenha essa metodologia, né, e esse pensamento voltado ao futuro, ao planejamento de médio, longo prazo, as coisas, os pormenores que forem dando errado, vamos dizer assim, tem também espaço para ajustes. E isso, às vezes, do nosso lado, né, às vezes passa uma certa sensação de insegurança com relação ao que vai acontecer, ou uma insegurança com relação ao se o que vai acontecer vai dar certo. A gente vê muito isso quando a gente vê análises principalmente jornalísticas de como está andando a economia chinesa, se vai mal ou se vai bem, né? A gente vê muito essa sensação de insegurança a todo momento. Estou falando isso para além da propaganda negativa, tá? Falando isso em termos do que é passado. E isso acaba gerando também a nossa insegurança com relação à transparência das informações. Mas é porque é o modus operandi da China em si, né? Por exemplo, não detalhar muito especificamente algumas coisas, porque sempre há espaços, há brechas também para flexibilizar esse plano, né? Quando a gente fala socialismo com características chinesas, basicamente é isso que a gente está falando. E isso passa também para a formulação do papel internacional da China, que num dado momento foi caracterizada como um free rider, né, um caronista nas relações internacionais, e hoje a gente já não vê mais, né, esse tipo de caracterização. Então foi de fato um processo, né? A gente vê a China tomando à frente de vários projetos que têm uma perspectiva muito global do que isso pode ser. Então foi algo que foi um pouco mais passageiro, dada essa sensação de ambiguidade que a gente tem pela ação ou pelo resguardo de flexibilizar a formulação da política externa. Política doméstica também, né, essa questão ainda que é muito velha de que se a China é de fato comunista ou se a China é capitalista, isso já é muito passado. Para quem entende a China e a formulação, esse debate não faz o menor sentido. E por último, como base, a gente acaba voltando nessas teorias do Tianxia, ou do tudo sob o céu,
que tem essa característica, eu vou usar esse termo, tem algumas pessoas que não gostam, tá? Mas essa característica holística de visualizar a elaboração de política externa, que se pauta muito pela elaboração da política doméstica. Isso não tem como separar as duas coisas, é muito difícil, não tem como, né? E também tem uma base teórica muito forte, a base teórica que ela vai ser aplicada cada vez mais na praticidade da elaboração dessas políticas e na oferta de projetos para que os outros países possam participar, né? São quase globalizantes esses projetos. Ao mesmo tempo, eles são integrativos e também intencionam ser inclusivos, né, nesse sentido. Eu vou falar um pouquinho mais da teoria Tian-Tian, se a gente tiver tempo mais para frente. Como eu disse, o planejamento de política externa da China, do papel da China no mundo, não pode ser desconectado do planejamento para a política nacional e do que a China define para si como seus interesses prioritários, né? Foi institucionalizado, inclusive, esse planejamento está em slogans por todas as cidades, dos 4 grandes e 3 novos, ou Si, Da, San, Xiang. 4 grandes são as grandes áreas de interesse para esse planejamento nacional, para que fossem acelerados e para que também fossem integrativos, né, para que eles fossem como um bloco integrado, coeso, e que ele vai começar a abordar várias áreas, né, que são as áreas da Big Data, né, as áreas de dados, área da saúde, área de energia, área de finanças, tá? Em todas essas áreas a gente vai ter essas 4 áreas como prioritárias, né, para que a gente possa ter o desenvolvimento e integração desses blocos no planejamento de política nacional e que vai transbordar para todos os projetos e elaborações nas parcerias estratégicas, né, nos projetos que a China intenciona no mundo, né? Exemplo disso, a regulação, né, de coleta de dados ou regulação de inteligência artificial, como usar isso no sistema financeiro, e aí a gente já liga com finanças, a gente vê articulações, né, do uso de moedas mais variadas no sistema internacional, tirando um pouco o peso do dólar nessas transações, se pautando mais pelo swap corrente das moedas correntes, enfim, todas essas áreas, e claro, para essas trocas todas serem feitas no sentido de tentar transacionar para energias renováveis. Então, aqui a gente já ligou as 3 grandes, e também a área da saúde, claro, não podemos esquecer que saídos de uma pandemia, gerenciar de uma maneira digitalizada, de uma maneira global, já que a pandemia foi uma pandemia, obviamente, global, né? A área da saúde também importa muito, né? E a gente tem essa questão dos 3 novos, que é basicamente como isso se vai dar num plano tangível, né? Como é que a gente vai avançar essas grandes áreas numa maneira tangível, né? E aí a gente tem a necessidade de estabelecer uma nova infraestrutura, eu estou falando aqui de infraestrutura digital, sobretudo, e isso no plano doméstico e no plano internacional. A gente vê, por exemplo, ações internacionais para a construção de infraestrutura do 5G, e isso vai pautar as relações internacionais da China, a maneira como ela aborda os outros países para estabelecer parcerias em comércio e investimento, né? Então, uma nova infraestrutura. Nem vou falar aqui, obviamente, do projeto, né, da iniciativa Cinturão e Rota, porque, obviamente, são projetos de infraestrutura, né? Então já está aí. Uma nova urbanização, né, trazer essa digitalização, pensar em uma urbanização sustentável, não só da China, mas também estabelecimento de projetos de irmanamento de cidades, né, com outros países, para trazer a questão do meio ambiente, sustentabilidade, considerar crises climáticas, né, e como adaptar cidades, como as cidades esponja que a China tem aqui, para que não tenha mais tantas inundações, para lidar com essas questões, também precisa de um novo planejamento de urbanização. E, por último, uma nova economia. Essa nova economia, ela, obviamente, digital, né? A gente está falando do e-commerce, né? O comércio digital, como é que isso vai ser levado para outras esferas também de planejamento internacional, como uma liderança no processamento de dados e na regulação de inteligência artificial, de processos digitais financeiros,
no cenário internacional, né, no sistema internacional. Então, isso tudo é a base hoje do planejamento nacional, mas que, obviamente, vai transbordar para um planejamento de esfera do papel da China nas relações internacionais. A gente passou recentemente, né, aqui na China, por um processo de reforma institucional do Ministério das Relações Exteriores para caber todo esse planejamento central do país. Então, a gente teve aqui algumas diferenciações, talvez a principal delas seja a criação da Comissão Central de Assuntos Estrangeiros, né, porque há necessidade do partido, ou da centralização da formulação da política externa através do pensamento de Xi Jinping com relação ao socialismo com características chinesas para a nova era, né? Então, a gente vai ver a centralização dessa formulação e também a melhor coordenação e integração dessas áreas, inclusive uma integração do Ministério das Relações Exteriores com uma relação muito próxima com setores de inovação, ciência e tecnologia, defesa e comércio, por exemplo, né? Então, tem essa integração ou coordenação interdepartamental. Tem também uma reestruturação organizacional, revisão de novos quadros, um enfoque muito grande em diplomacia pública, porque tem o uso da inovação, o uso de plataformas digitais, né? E tem, claro, obviamente, uma intenção em renovar também, ou usando o termo chinês, rejuvenescer a visão do que o mundo tem da China, né? Que os outros países têm da China, e para isso eles vão utilizar muito do poder brando, do soft power, né? Isso foi aumentado, teve uma lupa, um zoom nessa questão da diplomacia pública, das esferas people to people, né, das interações interpessoais. A gente tem acordos para produção conjunta, né, produção televisiva, midiática conjunta, tá? Isso tudo está nessa esfera também de integração e reformulação. Tem uma intenção em melhor profissionalização e capacitação dos quadros de liderança, tanto do partido quanto do governo, tá? Então, investimentos em formação e treinamento de quadros, em equiparar a responsabilidade que a China tem nessas frentes, nesses projetos globais, com também responsabilidade dos quadros dessa formulação, né? E também recrutamento de especialistas. E isso é muito interessante para a formulação de política externa e do papel internacional da China, porque hoje tem um investimento muito grande em consultorias, nos think tanks, né, em recolher do mundo a visão que eles têm sobre a China e, claro, usando desse artifício da flexibilização e adaptabilidade, reformular a maneira como a China conversa com o mundo, né, reformular o que eu chamei na minha tese de doutorado, os frames, os quadros comunicativos que a China conversa, né, sobre os seus planos e sobre o que é que poderia, quais são os seus projetos de governança global ou de parceria das relações bilaterais também com o mundo, né? Então, o que eu estou falando aqui no sentido geral é de que essa formulação do papel internacional da China, né, isso em teoria das RI é muito importante, falando sobre capacidades, né, que é muito corrente na teoria de realista de RI, por exemplo, é de que a gente tem talvez uma troca do que seria um foco só em termos de recursos de poder, né, que se tange ou se pauta mais por agregar esses recursos, né, e tê-los como o fato de tê-los já é uma garantia de exercer influência no sistema internacional. E a gente vê a China tomando um posicionamento mais de comportamento de poder. Ou seja, ainda que a China não seja ainda a primeira economia mundial, que a China não tenha o mesmo arsenal nuclear que os Estados Unidos ou que a Rússia, ou que a China ainda não tenha uma visibilidade em termos de soft power, de poder brando, como tem vamos dizer assim, os países ali europeus, né, da União Europeia, o próprio Estados Unidos, a China começa a assumir um comportamento de poder que é o foco numa habilidade de integrar os recursos, ainda que não sejam os maiores, de integrar os recursos que tem para um objetivo final, né? Ou seja, para alcançar os resultados preferidos
no sistema internacional. E esses resultados preferidos, de novo, não é uma universalização, né, de valores, uma universalização de interesses, mas é uma coordenação de interesses, né, laterais, por isso a preferência pela multilateralidade, obviamente, né? Quais são os interesses preferidos, os resultados preferidos da China no sistema internacional? Garantir suprimento de matéria-prima, né, para garantir o seu desenvolvimento econômico nacional, né, e disso também vem a cascata, que é, né, estabilização, ou de novo eu volto na questão da ordem, e configurar, formular um sistema internacional que seja estável, que não esteja em caos, que não esteja em desordem, né, e que seja, de certa maneira, um pouco mais, talvez, receptivo a esse crescimento, né, e por isso, tanto investimento no poder brando daqui para frente, e na diplomacia pública, né, e também a tentativa maior de dialogar com o sistema internacional, de se fazer entender, né, de colocar o léxico chinês sobre a sua formulação de política externa, né, e seu planejamento no sistema internacional, né, e disso um pouco, a gente não tem muito tempo para falar sobre isso, mas o final disso tem também um pouco dos recursos de teoria das relações internacionais, porque quando se tem um planejamento muito grande pautado na teoria, a gente começa a ver também uma certa cinicização dessas teorias das RI, né? A gente está muito acostumado a estudar do ponto de vista ali do Brasil, das teorias das RI, o máximo que a gente vai são teorias talvez pós-colonialistas, né, ou construtivistas, mas a China tem a sua própria construção do seu construtivismo, né? A gente tem teorias, por exemplo, como a teoria relacional do Qin e a Qin, né, que se pauta não só nos recursos de poder e nesse conglomerado, né, de Estado, pensar a unidade do Estado e a busca por poder, mas ele foca nas relações, por isso teoria relacional, né, em como se constroem essas relações e como elas são mais dinâmicas do que talvez a teoria realista tinha previsto na construção de um sistema internacional. E a gente também tem nessa leva, né, talvez a gente possa, enfim, discutir de novo um semestre inteiro sobre essas proposições, teorias como a do Yang Xuetong, que ele é visto realmente como um realista, né, nas elaborações de teoria das RI na China, mas ele também traz, uma certa maneira, um realismo moral, né, ou ele fala também sobre uma liderança ética, e isso, de certa maneira, é uma cinicização da teoria realista em si, né, claro que tem esse debate, para a gente discutir, né, se é ou não é um novo tipo de teoria realista, mas ele traz algo que a gente não discute nas RI, que é o que pensa a China sobre o que significa hegemonia, né, porque no chinês a gente usa, e com isso eu já fecho, a gente usa o termo Bachuan para hegemonia, mas tem um outro termo que começa a ser usado, que é o Wanchuan, que é justamente essa capacidade ou esse comportamento de liderar que seja não pautado pela dominação, né, ou uma hegemonia a partir do recurso de poder, mas uma liderança a partir do comportamento de poder, ou seja, uma influência gravitacional, né, atraindo de uma maneira talvez mais legítima, né, que não dá tempo para discutir o que seria essa legitimidade, mas o que eles chamam de uma hegemonia benevolente, talvez não seria nenhuma hegemonia, né, algo para além de uma hegemonia, né, que é justamente essa ordem que ela acontece sem que a gente veja necessariamente que ela esteja acontecendo, né? E aí o produto dessa ordem proposta pela China seria a paz, né? Talvez um novo tipo de paz, quem sabe. Mas isso talvez seja conversa para um outro momento, já me estendi bastante, né? E agradeço novamente pelo convite da UFSC, do Ixin e pessoalmente da Yasmin para contribuir aqui um pouquinho com vocês.